Tendo Jesus saído de casa naquele dia, E aí? estava assentado junto ao mar. É casa simples. Na beira da praia. Tá bom. Então quer dizer que Jesus tinha uma bela casa na praia? Será que isso é verdade? Será que Jesus ficou rico? Será que Jesus ficou milionário quando assumiu a carpintaria do seu pai José? Eu sou o Getúlio Cardoso e você está no nosso canal Papo Teológico. O pastor Abílio Santana, pastor e deputado federal, ele, numa de suas ministrações mais famosas, mais conhecidas, ele prega uma mensagem nos Gideões Missionários da Última Hora, no ano de 2008, e ele afirma categoricamente que o Senhor Jesus tinha uma grande fortuna porque ele assume a carpintaria do seu pai, ele assume a carpintaria de José e ele, através de mágicas, através de algo sobrenatural, ele fazia aparecer mesas, cadeiras, através de simplesmente milagre para poder lucrar. E ele vai juntando dinheiro, até que ele compra uma casa na beira da praia. Mas será que isso é verdade? Será que isso procede da palavra de Deus? Será que isso realmente aconteceu? Eu vou colocar o vídeo e depois nós voltamos para poder entender tudo aquilo que o pastor Abílio Santana quis dizer e tudo aquilo que teologicamente não faz sentido. Alguém pode ler para mim? Se vire para mim explicar esse texto, filho, vai ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, E aí? estava assentado junto ao mar. É casa simples. Na beira da praia. Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe? No olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Que o cabra ia na mata, escolhia e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele é comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, ele fez, aí tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. O quê? Como? E aí, com os 12 anos ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pastor Abílio! Oi! E o texto, homem de Deus? Agora eu sei que Jesus tinha casa. E agora e o texto, que as aves do céu, mas foi Jesus mesmo quem disse, tá claro. É simples, ó. Jesus, o escriba. Está escrito, versículo 19, o escriba. Né? Capítulo 8 de Mateus, versículo 19. Ele veio correndo, Jesus, aonde quer que tu fores, eu irei. Mas ele era um 7-1. O escriba era bandido, ladrão. Viu que andar com Jesus dava status, dava uma pontinha. Sentiu? Sentiu? Aí ele chegou assim, tô contigo porque daí vier. Jesus disse, você está procurando pé de meia, eu vou logo lhe avisando.
Arrume sua trouxa e dê linha na pipa. Não dá não, filho. Por quê? Porque Jesus disse, as aves do céu saem de manhã e voltam de tarde. As raposas saem de manhã e voltam à tarde. Eu sei a hora que saio, mas não tem hora certa para voltar. Topa! Então, primeiro, ele vai usar o texto que diz que Jesus estava sentado junto ao mar, que ele saiu de casa e se assentou junto ao mar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. De acordo com a historicidade, de acordo com a arqueologia bíblica, aquela região que Jesus estava se assentado, aquela região que Jesus estava, não era uma, como a gente chama aqui hoje no Brasil, de Zona Sul. Jesus não estava num lugar que hoje seria Copacabana, seria o Leblon, seria a Orla de Fortaleza, não. Jesus estava numa periferia, porque morar na beira da praia não significava naquela época uma boa condição financeira. Pelo contrário, quem morava na beira da praia, quem morava às margens, eram pescadores e pessoas mais humildes. Por isso, eles ficavam próximo à praia para receber dos pescadores aquilo que sobrava das suas redes. Então, por isso, eles montavam suas casas na beira da praia para poder receber alimento com mais facilidade. E, logicamente, pescadores moravam próximo à praia para poder estar próximo ao seu trabalho. Sendo que nenhum pescador bíblico foi rico. Dizem que Pedro tinha uma frota, mas isso não procede. Pedro tinha alguns barcos que trabalhavam para ele, mas Pedro não era rico, tanto é que Pedro se estressava muito por ter que pagar muitos impostos, ou seja, ele não tinha condições de pagar impostos. Se Pedro fosse rico, ele não se importaria de pagar tantos impostos, porque a gente sabe que ele tinha ali uma treta, um problema sério com Roma, tanto é que ele ficou ali possesso quando levaram Jesus e ele teve aquele problema com o soldado Malco, mas Pedro nunca foi rico e Jesus muito menos. Outra coisa que me chama a atenção é o pastor Abílio dizer que demorava 1 ano para que mesas e cadeiras fossem feitas e que saía meio tortinha e que Jesus disse, volte amanhã, porque comigo é assim, apareça. Jesus nunca usou dos milagres que ele fazia para benefício próprio. Pelo contrário, ele sempre usou para abençoar outras pessoas. Ele sempre usou para abençoar vidas. E Jesus não ficou rico dessa forma. Jesus trabalhava com seu pai. Depois, ele continuou trabalhando até os 30 anos. Após os 30 anos que ele sai para cumprir o seu ministério, Jesus vai ser sustentado com seus discípulos por mulheres. As mulheres vão trabalhar, vão costurar, vão fazer aquelas atividades que as mulheres faziam naquela época e iam semear no ministério de Jesus. E iam ali entregar a Judas, que era o tesoureiro. E Jesus fazia a obra desse jeito. Aonde ele ia, quando não tinha esse recurso, o que ele fazia? Ele mandava os discípulos pescarem e quando os discípulos pescavam, o que eles fizeram? Abriram a barriga do peixe, lá estava a moeda e você conhece a história. Sendo que Jesus não ficou rico. E outra coisa, carpinteiro naquela época não eram pessoas que faziam mesas e cadeiras. Carpinteiro naquela época eram pessoas que construíam casas. Isso, exatamente. Pessoas que construíram lá, elas construíam casas. Então é por isso que quando Jesus fala, eu vou preparar morada, aqueles que o conheciam como o filho de José, como Yeshua ben Yosef, eles entendiam que Jesus sabia o que estava falando porque ele era um carpinteiro. Então o carpinteiro não era exclusivamente uma pessoa que fazia móveis. Não, eles preparavam casas e não preparavam somente mesas e cadeiras. Então não tem condição de alguém dizer assim, Jesus falava apareça. Imagina alguém chegasse lá, pedir a Jesus para que ele pudesse fazer aí uma casa, que ele pudesse fazer e Jesus fizesse no outro dia. Isso seria o quê? Milagre. O que ele está dizendo é que antes dos 30 anos, antes das bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre bíblico, canônico, Jesus já realizava milagres em benefício próprio. Então isso não existe. Jesus nunca fez milagre em benefício próprio. Pelo contrário, ele veio para prestar-nos a salvação, para trazer para nós e não para benefício próprio. Então a gente entende que Jesus
não tinha nem aonde reclinar sua cabeça. Jesus andava com seus discípulos e ele não tinha da onde tirar se não fosse aquelas mulheres viúvas e que entregassem a Jesus uma oferta voluntária. Então Jesus não era rico, a casa que Jesus tinha na praia era numa periferia, era num bairro pobre, era num bairro de pessoas pobres, e Jesus nunca usou dos seus milagres para benefício próprio. Pelo contrário, quando ele operou seu primeiro milagre canônico, aquele que está canonizado, aquele que está na palavra, nos evangelhos, foi para outras pessoas. A mãe dele chega até ele e fala, o pessoal tá precisando, nos ajuda, tal. Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Mas aí o que ela fala? Fazei tudo conforme ele mandar, porque ela já conhecia Jesus. Ela não conhecia ele de operar milagre, mas ela sabia quem ela tinha carregado no ventre e sabia que quando foi anunciado, Deus havia falado para ela. Então Jesus não tinha casa na praia porque era milionário, Jesus não construiu um império de carpintaria, e carpintaria não era um lugar só de fazer móveis, era de fazer casas, tanto é que Jesus falou, vou para o meu Pai, vou preparar morada, ou seja, o carpinteiro saiu de nós aqui para construir moradas celestiais. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha, nós estamos na meta de chegar a 2 mil inscritos até o final desse mês, então nós estamos colocando vídeos aqui, o YouTube tem segurado os nossos vídeos aqui, tem sido difícil postar vídeos porque tá complicado. Então eu peço a você que nos ajude, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu espero você aqui no próximo vídeo e até breve, em nome de Jesus.